A graça e a paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos à aula de hoje, onde trataremos sobre seitas e heresias ou religiões comparadas. Está aqui a nossa 13ª disciplina, na qual é um tema de extrema relevância para a preservação da nossa fé genuína em Jesus Cristo, pois esse tema ele trata especialmente dos últimos dias, a qual o Espírito Santo já nos advertiu através da carta de Paulo ao pastor Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Convido você a abrir seu coração para aprendermos juntos a discernir o erro, defender a fé e proclamar o verdadeiro evangelho da graça. Essa é a 13ª aula, já gravamos 12 aulas. Se você não assistiu, você volta lá, assiste as aulas. Esse estudo é de uma forma sistemática, a gente vai agrupando os assuntos por ordem, né? Como sempre eu ressalto que a Bíblia não é organizada por ordem cronológica, mas por ordem de assuntos. Então, o assunto de hoje que vamos tratar são as advertências que a Bíblia, como um livro infalível e como um livro que para nós é um manual de fé e prática sobre tudo que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida humana, os conselhos, que trata tudo sobre o homem, é o manual do homem, a Bíblia. Desde tempos antigos, Satanás vem usando estratégias sutis para desvirtuar a sã doutrina. Isso já começou lá no início da igreja primitiva. Algumas doutrinas desviadas, elas causam sofrimentos visíveis, outras trazem prejuízos espirituais e profundos, afastando almas do verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Um dos motivos para não ficarmos sem estudar essa disciplina é porque precisamos de 3 coisas. Primeiro, proteger a nossa fé. Depois, responder com sabedoria sobre os temas, sobre os assuntos, sobre essas questões, erros de erros doutrinários. E também para evangelizar com compaixão, explicando a verdade a qual Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E proteger a nossa fé porque está escrito: tende cuidado para que ninguém vos engane, para que ninguém vos faça presa fácil. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo a Cristo. Essa passagem está escrita em Colossenses 2,8. Devemos, então, proteger a nossa fé. Como? Conhecendo a palavra genuína de Cristo, não dando espaço e não nos tornarmos presa fácil para as sutilezas, que ela vem sempre disfarçado com meias verdades, mas no final a verdade ela é revelada através da palavra de Jesus. Precisamos também responder com sabedoria, porque como as Escrituras nos orientam, que lá em 1 Pedro 3,15, que diz assim, antes santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então devemos ter essa certeza, devemos ter a convicção na esperança que nos foi dada através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Por a razão da nossa fé, devemos responder com mansidão e temor, porque sabemos em quem temos crido. E para evangelizar,
com compaixão. Foi o que Cristo fez. Fazendo isso, vamos estar imitando o amor e a graça de Jesus Cristo. Como identificar uma seita? No meio de tantas religiões, de tantas doutrinas que existem, como fugir dos erros doutrinários? As doutrinas que são desviadas da doutrina correta, ela tem algumas características em comum. Eu vou, para você lembrar, lembre das 4 operações da matemática: adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Ela entra essas 4 operações aí da matemática. Primeiro, uma seita. Como é que você identifica? Se ela adiciona algo além das escrituras. Se tiver um escrito, tiver algo que queira completar a Bíblia, você conhece Cristo, é uma religião, mas você precisa do livro de tal pessoa. Não, porque tem um profeta que escreveu um livro e aí, juntando com isso, você alcança a salvação. Então, eles adicionam. Então, você tem que ficar alerta. Se tiver coisa que acrescente a Bíblia, então já é um dos sinais, que é o sinal de adicionar, o sinal de mais. Outras coisas, eles subtraem, eles retiram. Por exemplo, a Bíblia afirma da divindade de Cristo. Então, uma religião, se ela tirar a divindade de Cristo, está tirando daqui. Então, está diminuindo o que a palavra diz, está tirando coisas, omitindo coisas que é de um tema de fundamental relevância, como a salvação. Devemos estar atentos a isso. Outra coisa que eles fazem, eles multiplicam. Multiplicando o quê? Exigências humanas para a salvação. Você vai ser salvo, mas você precisa fazer algo mais. Qualquer coisa que eles queiram impor, multiplicar, ou venha para a minha religião, porque ela é a única certa. Então, fique cuidado. Tenham cuidado, porque isso aí já é um sinal que eles estão multiplicando coisas aí, botando mais coisas para a salvação. E a salvação é só em Cristo. Outro sinalzinho é o da divisão. Então, uma das coisas que também acontece é que eles dividem a questão da lealdade a Deus. Eles pegam que você não basta ser só leal a Deus, você tem que ficar e seguir os sistemas organizacionais. Eles colocam você vai seguir a Cristo e você também precisa seguir tal religião, porque a minha religião é verdadeira, só a minha conduz à salvação, não é a religião. Jesus não instituiu placas de igreja. Ele chamou um povo seu. Tem as igrejas locais, tudo bem, você pertence a uma, eu pertenço a uma, cada um tem a sua igreja, mas ela tem que estar dentro da palavra. Outra coisa é você dever lealdade a uma instituição. Aquela instituição é o meio de salvação. Então ele acrescenta, além de Cristo, eles botam a religião, a placa denominacional, a estrutura daquela instituição religiosa como único meio de salvação. Adicionamentos, subtração, multiplicação e divisão. São essas operações aí, matemática, que a gente usa como para tirar a prova dos 9, para ver se estamos seguindo a palavra de Cristo ou apenas coisas humanas, as vãs filosofias, espíritos enganadores. Devemos ter cuidado. Outra coisa que nos chama a atenção é que, além disso, de adicionarem, subtraírem, multiplicarem e dividirem, eles também promovem profecias que não se cumprem. Mudanças doutrinárias frequentes, sempre tem uma mudança, são ventos de doutrina, e apresentam outro Jesus diferente do que é revelado na palavra. Tem religiões aí que tem Jesus, mas quando você vai olhar Jesus, não é o Jesus Filho de Deus, não é o Jesus único e suficiente Salvador, não é o Jesus Cristo crucificado, não é Jesus Cristo de Gênesis 3,15, não é o Jesus Cristo lá de Isaías que diz que nasceria um filho e ele seria salvador da humanidade. Que a Bíblia todinha converge, tanto do Antigo Testamento, se cumpre no Novo,
com Jesus Cristo. Então, qualquer doutrina que venha botar Jesus em outro patamar, senão o Filho de Deus, o único que, como diz em Filipenses, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, se isso aí não é levado em conta, cuidado com essa religião. Vamos agora falar sobre algumas seitas. Não vou falar o nome aqui por uma questão ética, mas na nossa apostila aqui, elas têm aqui as principais, mais conhecidas no Brasil, vai estar na nossa apostila. E também temos o nosso livro, que vem todas as apostilas. O livro está em PDF, ainda não tem um livro físico. As apostilas já estão em nosso aplicativo, com essas videoaulas e também explicações extras. E novidades a gente vai estar sempre colocando no site. Ainda sobre como identificar uma seita, tem algumas coisas aqui quanto ao comportamento, não só as questões das adições que eles fazem, das divisões, das multiplicações que ele faz diante da Bíblia. Tem algumas também em relação ao comportamento que você deve ficar atento. Controle de pensamento. Você não pode ler e não pode ver outro material. Eles te policia para você não estar vendo nada além daquilo, para você ficar com os olhos vendados ali, só vendo aquela direção. Eles não deixam você participar, nem ler, nem conhecer outro tipo de material que não seja o deles. Então, você deve ter cuidado quanto a isso. Outra coisa, uma hierarquia muito rígida. Você deve total submissão ao líder, aquela pessoa onde você faz parte, aquele grupo, você tem tipo o domínio sobre a sua vida. E Cristo nos chamou foi para a liberdade, não para o aprisionamento. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, o mundo é dividido entre duas pessoas. Você é o bom, ela é o mal. Então assim, eles selecionam pessoas. Você tem que ficar afastado de pessoas que você não pode compartilhar daquela pessoa, nem interagir com ela, porque você ali está vivendo um mundo dividido. Eles têm um comportamento ideal e você não pode se relacionar com outras pessoas que não seja daquela religião. Então você tem que ter cuidado com isso. Outra coisa também é o controle do pensamento. Se você expor qualquer pensamento que seja contrário, ou interrogações, ou dúvidas, você é tratado como um dissidente. Você aí traz uma sensação de limitação da sua liberdade, porque a própria pessoa que é o seu companheiro de religião, ele acaba te denunciando. Então você fica preso a um sistema religioso a qual não é para isso que Cristo nos chamou. Ele também, o grupo, ele diz que é a verdade absoluta, a verdade verdadeira. Então não pode, né, que a placa dele, que aquela religião é a única, como falamos. Outra coisa também é a questão do secreto, né? Tem coisas que eles só falam lá dentro da comunidade ou dentro daquele grupo. Não pode vazar. É algo que guarda segredos. E a Bíblia diz que Cristo foi revelado, então o mistério foi revelado. Então, o que não pode pregar abertamente, o que não pode falar abertamente com as pessoas, só lá dentro, escondido, então é um dos sinais que é uma seita, é a questão do ser algo secreto. Então, o evangelho que a gente prega é um evangelho aberto, é um evangelho que a gente diz tudo, não omite nada, não esconde nada. Outra coisa é o mundo dele e mais nada. Se aquilo ali, meu mundo e acabou. Então, isso aí também é um dos sinais. E outra coisa, você não pode sair. Se você sair de lá, não existe vida ali fora. Se você sair dessa instituição, desse sistema, dessa seita ou dessa heresia, então o que acontece? Se você sair de lá, você não vai ter mais paz. Seu mundo está acabado. Outra coisa, eles te ocupam todo o tempo. Não deixa... Você não tem nenhum tipo de liberdade para não ver nada. Eles te sufocam o seu tempo. E você fica o tempo todo ali tendo que dar explicações da sua vida. É tipo um controle mental, um controle de pensamentos, como falamos.
Outra coisa importante é como essas seitas surgem. Primeiro, é uma ação diabólica no mundo para perverter a palavra. É ação demoníaca contra a igreja. É ações do diabo contra a palavra de Deus. Então, coisas que te roubam tempo de estudar. A Bíblia diz, examinais. Jesus Cristo falou, errais por não conhecer a Escritura. A falta de conhecimento da verdade bíblica traz isso. Sem um estudo sistemático, sem um estudo aprofundado da palavra de Deus, você vira presa fácil. Por isso que o inimigo investe na falta de conhecimento. Isso é tanto no aspecto social, como também no espiritual. A gente vê governos não investindo na educação, por quê? Porque o povo se torna presa fácil. É igual a palavra, como diz aqui, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então, você vai ser liberto no momento que você estudar a palavra e conhecer. Você não vai virar presa fácil. Então, pessoal, vamos encerrar essa parte aqui, onde falamos algumas coisas aqui da lição, que está muito mais detalhada, que foi o quê? Por que estudar seitas e heresias, identificando uma seita, quanto ao comportamento das seitas e também as razões que surgiram, né? Essas seitas, né? Como vimos, a ação do inimigo para não conhecermos a verdade, não sermos libertos. Vamos agora para a segunda parte desta aula. Estamos de volta aqui na segunda parte desta aula, a qual agora vamos trazer alguns movimentos, algumas religiões, a qual surgiram e vamos expor algumas dessas religiões que temos como que se desvirtuam da palavra de Deus. A primeira que vamos citar aqui, ela surgiu no século XIX, liderado por Charles Taze Russell. Embora afirme valorizar a Bíblia, acabou criando a sua própria escritura. Introduziu alterações, como eu falei, né? Teve adições, subtrações, os sinais matemáticos, né? De adição, de subtração. Então, eles tiraram algumas coisas, como eles negam que Jesus Cristo é Deus, eles negam a divindade de Cristo e também não crê no Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Então eles têm um dos pontos fundamentais de discordância nossa é a negação da Trindade. A outra coisa, a visão que eles têm de Jesus é como um Deus inferior. E a negação da personalidade do Espírito Santo é apenas uma força ativa. E tem uma interpretação errônea, restrita, a qual a salvação é restrita a 144 mil pessoas. E a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre a divindade de Cristo, o próprio Cristo afirmou em João 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um. O próprio Cristo ensinou. E sobre a Trindade, Jesus Cristo, no seu sermão, por último, ele disse, portanto, ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Sobre o Espírito Santo como pessoa, não apenas uma força ativa, como eles dizem. A gente vê aquela passagem que Ananias e Safiras vai lá, Pedro, e Pedro então diz a eles, olha, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Não mentisse a homens, mas a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Então, a Bíblia refuta isso aí. Sobre a salvação, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, como está em João 1, 12. Sobre o castigo eterno, também eles dizem que não tem inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lá em Apocalipse 20, 14. O que eles negam é o inferno. O inferno como o final,
como o julgamento. Então isso atrapalha muito a questão do homem, da sua queda, da sua redenção e seu destino final. Isso aí é algo que fica bem claro. Pergunta prática, que diante de uma situação de um adepto, você pode perguntar, não como uma ofensa, mas com amor. A gente, como eu falei, não é ataque a pessoas, apenas a gente defender a nossa fé, o nosso credo. É fácil, é só você perguntar se ele crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus ou um Deus inferior. Pode levar a uma reflexão. Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus inferior? Então, diante dessa resposta aí, você está refutando essa doutrina, a qual não é compatível com as escrituras do cânon sagrado, a qual é a Bíblia, onde a gente fala tudo dela lá na matéria 1, a primeira, a bibliologia, porque ela é o nosso manual de fé e prática. Vamos agora falar de uma segunda denominação, a qual por nós entendida como seita, como uma heresia, formado sobre novas revelações, quer dizer, além do que está posto, como Paulo disse, se alguém vinha pegando outra doutrina, além do que está posto, que seja anátema. Este grupo, originado também no século XIX, eles afirmam que Deus já foi mortal, e um dia, um homem também mortal, futuramente ele vai se tornar um Deus também, que o homem vai se tornar Deus. Então, ou deuses, né? Seu fundador foi Joseph Smith. Ele declarou ter recebido revelações adicionais, lembra da adição? Adicionais à Bíblia, compilada num livro de Mórmon e outros volumes a mais, que são considerados sagrados por eles. Seus principais ensinos incluem: Deus teria uma mãe, uma deusa mãe. Jesus, irmão de Lúcifer. São os irmãos espirituais. É outro erro de ensino. A salvação envolveria práticas e rituais exclusivos. Também errado. Esse aí recebeu essas revelações em pedras de ouro, em placas de ouro com escritas heliográficas. Onde está esse ouro? Ninguém nunca viu. Refutação bíblica, né, sobre a natureza de Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, como está lá em João 4:24. Sobre a exclusividade de Deus, nós temos a afirmação no livro de Isaías 43:11, que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Está bem claro. Sobre a divindade de Cristo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já refuta essa e a anterior que citamos. Sobre a suficiência das escrituras, a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, como está em 2 Timóteo 3:16. Um exemplo prático: alertar para não se impressionar apenas por aparência moral ou boas obras. Não devemos nos impressionar, porque algumas religiões ela tem aquela questão, são pessoas muito educadas, são pessoas cativantes, e a aparência moral, as boas obras que elas praticam, queira desvirtuar, né? O fundamento precisa ser a verdade. E a verdade é que a palavra diz que pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz em Efésios 2:8. Como eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu estou fazendo citações bíblicas. Então, você só pode combater uma heresia com a verdade, que é a palavra de Deus. O sistema a qual vamos falar agora, que é o terceiro, também surgido no século XIX, você vê que os três que eu falei aqui, né, surgiu no século XIX. Esse surgiu na França, esse movimento, ele surgiu através de um educador francês, conhecido como Allan Kardec, e ensina a reencarnação e a comunicação com espíritos mortos.
Seus seguidores veem Jesus como um espírito evoluído, mas não reconhecem como Deus encarnado. O que é que eles creem? Que a pessoa ela vai morrendo, vai reencarnando, morrendo de novo, reencarnando, e vai melhorando até alcançar a plenitude, ou alcançar um espírito superior. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, que, como eu disse, sempre aqui o que usamos é o nosso manual de fé e prática, que é a palavra de Deus, sobre a unicidade da vida e o juízo. A vida é uma só. A Bíblia diz assim, ó, e como os homens está ordenado a morrerem uma vez. Depois disso, o que vem é o juízo, como está lá em Hebreus 9, 27. Então, o homem, cabe a ele morrer uma só vez, está escrito na palavra. Sobre a proibição da comunicação com os mortos, a Bíblia também fala sobre isso. No livro de Deuteronômio 18:11, diz assim, ó, não se achará entre ti quem consulte mortos. Então, é uma prática contra a Bíblia. É como eu disse, são pessoas agradáveis, são pessoas amigas, são pessoas muito educadas, mas que desvirtuam a nossa fé, desvirtuam os escritos sagrados, desvirtua o plano de Deus para o homem, tirando Jesus Cristo como o remédio, como a salvação. Você vai entender tudo isso aí na matéria de soteriologia, é onde trata da salvação do homem. O nosso curso, ele tem lá, ó, você estuda Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois você estuda o homem, aí depois vai conhecer a sua queda, depois vai conhecer a sua redenção, que é através a armatiologia e a queda. A soteriologia trata da salvação do homem. Então, qualquer doutrina que tire isso aí é para atrapalhar o homem. Sabemos que o nosso inimigo não quer que conheçamos a verdade. E sobre a ressurreição de Cristo, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15:4. Um exemplo prático contra essa doutrina é que a nossa comunicação é verdadeira e com um Deus vivo e não com mortos. Então, sua comunicação é com Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, e não com os mortos. O quarto sistema a qual vamos falar é um que as tradições são elevadas acima das escrituras. Esse segmento, ele é tradicional do cristianismo, que apesar de preservar doutrinas fundamentais como a Trindade, né, crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer em Deus Espírito Santo, eles infelizmente colocaram a tradição humana em pé de igualdade com a palavra de Deus. Além disso, tem práticas como a veneração de Maria, a veneração de santos e a intercessão de figuras humanas. O começo nem sempre foi assim, mas foi um dos motivos. Quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê, né, que em 1517 houve a reforma protestante, porque houve esse rompimento, e a partir daí a Bíblia, que era só os 66 livros, foram acrescentados mais 7, e aí eles colocaram coisas para fazer a contra-reforma, porque no início a Bíblia era igual. A gente vai estudar isso lá na matéria de bibliologia, né? E na história da igreja também, a qual é a disciplina, se eu não me engano, a disciplina número 8, vai tratar da história da igreja. A Bíblia refuta algumas coisas que aconteceram nessa instituição. Sobre adoração exclusiva a Deus, é uma das refutações. A Bíblia diz, não terá outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 23. Então só Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Outra refutação é que Jesus Cristo é o único meio, é o único mediador. Porque a Bíblia diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e um homem, Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2,5, está na Bíblia. Então não tem outro mediador. Não tem esse negócio de peça à mãe que o filho atende, não. Sobre Maria, nós como cristãos, consideramos sim uma mulher separada, uma mulher agraciada, como o anjo Gabriel disse, salve agraciada é tu entre as mulheres, tu vai dar ao filho, e esse será
o Salvador do mundo. Então, uma mulher honrosa. A gente não critica Maria. A gente apenas não o adoramos, porque a Bíblia não nos ensina assim. Outra coisa, a tradição, a Bíblia fica em segundo plano. O homem está em primeiro lugar. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, a Bíblia é suficiente, não acrescentar nada. Um exemplo prático, devemos ensinar que a fé deve ter fundamento somente nas Escrituras, não em tradições humanas. Porque a adoração de Maria, colocar o oficial do Vaticano como um ser infalível, não é. Não há um justo, não teve ninguém. O único que veio sem pecados é Jesus Cristo. Essa oração a Maria, isso não existe. A Bíblia não nos dá esse respaldo. Deus não teve mãe. Deus, ele é eterno. Maria nasceu. Deus é eterno. Outra coisa, nós cremos que a Bíblia narra que José não conheceu Maria antes do nascimento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Outra coisa, isso em nada abala a dignidade de Maria, porque ter filhos na Bíblia é bênção, é sinal de bênçãos, é sinal, em nada ela é desmerecida. Maria foi uma mulher maravilhosa, escolhida, foi salva e agraciada, porque Deus olhou para ela e escolheu, não, essa mulher vai gerar um filho, fruto do Espírito Santo, cremos iguais a ele, mas não colocamos Maria, ela teve filhos depois, isso em nada abala a sua reputação, apesar deles dizer que não adora, mas eles veneram, isso aí a Bíblia é contra, é o que a gente vê, é a mariolatria, a gente tem algumas coisas aí escritos que mostram isso, então cremos que a Bíblia é suficiente para nos guiarmos pelo caminho correto. Porque a palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O próprio Jesus, nossa oração, ele diz, Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Não é indulgências, não é pagando promessa, não é fazendo nada que vamos conseguir, não é por obras, que a Bíblia, como eu já citei, Efésios 2:8, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, o homem, por mérito próprio, não consegue. Então, essa religião, ela diz que o homem pode conseguir a salvação por boas obras. E isso não procede biblicamente. Vamos dar uma pequena pausa aqui, voltamos na aula 3. O quinto grupo que vamos falar aqui é os que retornaram, ou os que retornam às práticas da lei mosaica. Em nossos dias, também é comum encontrarmos esses grupos que insistem na observância da lei de Moisés como meio de justificação diante de Deus, defendendo práticas como guardar o sábado, circuncisão ou dietas específicas. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Colossenses. Eu estou sempre citando textos bíblicos aqui, para você acompanhar que tudo que a gente faz aqui é tirado da palavra. Não foi ideias que eu tiro de mim, mas é o que a Bíblia diz. É examinando as Escrituras que a gente vai achando esses erros doutrinários. Na carta de Paulo aos Colossenses 2, versículo 16, diz assim, portanto, nenhum homem vos julgues pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias e de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Essa tendência já era combatida pelos apóstolos, conforme registrado nas Escrituras. A gente vê no livro de Gálatas muitas discussões entre os próprios apóstolos. A gente vê ali Paulo confrontando Pedro para pôr limites a essas coisas, porque eles estavam querendo judaizar o cristianismo. Não, isso não é correto. É o que está escrito também em Gálatas, no capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de aio ou de guia para nos conduzir a Cristo, para que,
pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo desse aio. Aio é uma palavra que pode ser traduzida como tutor, ou guia, ou algo que nos serve de referência. Então, hoje, nós estamos vivendo pela graça, não mais debaixo da lei. Então, sobre a justificação pela fé, sabendo que o homem não foi justificado pelas obras, mas pela fé em Cristo. Também está em Gálatas escrevendo, é conhecido também o livro de Gálatas como uma carta magna. Efésios 2,8 também diz que é pela graça que somos salvos. Não é por lei, não é por obras, mas por Jesus Cristo, como já citamos aqui. É a graça, foi o sangue de Jesus, foi a morte de Jesus Cristo no Calvário. Não existe religião do cristianismo sem Cristo. Se você tirar Jesus Cristo, reafirmando, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Homem nenhum é capaz de comprar a salvação. A gente conhece isso bem na matéria de soteriologia, que fala sobre a doutrina da salvação. Sobre a liberdade cristã, eles querem botar um peso, quer acrescentar. Lembra que eu falei de acrescentar coisas? De multiplicar as coisas, não é só Jesus, tem que botar mais outras coisas. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Então não estamos mais debaixo da servidão, nós estamos debaixo da graça. Está em Gálatas também, 5:1. O livro de Gálatas é perfeito para explicar esse assunto da salvação pela graça e não por guardar dias, não por trazer prática judaizante. A gente vê hoje até igrejas cristãs de denominações que não tinha antigamente, hoje está trazendo rituais judaicos para dentro do culto. Judeu é judeu. Está lá, Deus tem um plano na escatologia, a qual foi a nossa aula número 10, trata disso. Deus tem um plano para Israel. Deus tem um trato com o povo dele lá de Israel. Mas nós que recebemos Jesus Cristo como Salvador, fomos feitos filhos de Deus, numa nova aliança em Cristo. Não é por práticas judaizantes, temos que ter cuidado com isso, práticas judaizantes dentro da igreja cristã. Nossos irmãos judeus estão lá. A Bíblia diz, ainda oramos pelos judeus, orai pela paz em Jerusalém. Nós amamos o povo judeu, mas não devemos estar debaixo da lei. Estamos no tempo da graça. É isso que você precisa entender. Um exemplo prático, explicar que todas as práticas antigas era apenas um espelho, era um reflexo, era um apontamento. A palavra certa é isso. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Você, quando lê o Antigo Testamento, você tem que ver Jesus no Novo Testamento. O Antigo apontou para o Novo. A revelação foi feita em Cristo para que tudo fosse cumprido nele, e se cumpriu. Graças a Deus por isso, que temos esse entendimento e essa certeza que Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o nosso sumo sacerdote que está diante do Pai intercedendo por nós. Não são obras que vamos fazer para acrescentar, para nos fazer merecedor da graça de Cristo. Não somos merecedores. A Bíblia é clara sobre isso. Vamos agora para a sexta. Essa sexta aqui vai negar a filiação divina de Cristo. Começou no século 7 depois de Cristo, na Península Arábica, conhecido também como islamismo. Eles reconhecem Jesus apenas como um profeta. Ele nega a divindade e, principalmente, nega a sua morte expiatória na cruz. Os adeptos, eles seguem um sistema religioso pesado, princípios morais e devocionais rígidos, mas rejeitam a essência do Evangelho. Eles rejeitam a Bíblia, o Evangelho. Eles negam Cristo como Salvador. O islamismo, ele foi criado por Maomé. Ele morreu aos 63 anos,
no ano de 632 depois de Cristo, a qual o islamismo tem como o seu livro sagrado o Alcorão. Eles refutam a divindade de Cristo, eles falam sobre que Cristo não é o Deus encarnado e também nega a ressurreição. Mas o que a Bíblia diz? Em João 8,58, disse-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sobre a encarnação do Verbo, a gente tem lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra está escrita em João 1,14. Sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o que é que a Bíblia nos ensina? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quem diz isso? A Escritura Sagrada. Está lá, como está descrito em 1 Coríntios 15, no versículo 3 e 4. Um exemplo prático, reforçar que Jesus não é apenas profeta, mas é o próprio Filho de Deus, enviado para nos salvar. Se o que Deus projetou, se o que Deus providenciou para fazer a reconciliação entre ele e o homem, Jesus Cristo, ele enviou. Se a gente negar isso, o que é que nos resta? Se a gente nega aquele que nos traz salvação, o que é que a gente vai esperar? Porque depois que nega-se a Jesus, o que é que você vai esperar? Se foi ele que foi a propiciação, foi ele que foi a causa de não sermos condenados à morte, à segunda morte. Porque Deus enviou o seu Filho por amor, então devemos recebê-lo. Eu já faço isso de bom grado. Então, você, meu amigo, tenha muito cuidado em conhecer, em persistir, a se manter firme nas Escrituras Sagradas. Se você quer uma religião, eu não estou falando que é a minha igreja, a minha placa, mas você deve conhecer uma igreja que pregue a verdade bíblica, que não acrescente e que não tire nada da Bíblia, que não divida, que não multiplique nada, apenas a Bíblia, ela é suficiente. Outra, número 7, é a qual falamos, né? Falamos do cristianismo judaizante, mas tem o judaísmo também, né? Que eles é uma tradição muito antiga, ela é monoteísta, foi base da nossa fé. Eles inclusive usam o Antigo Testamento, ele usa a Torá, usa a Tanakh, né? Que tem os livros proféticos, tem os livros poéticos e também tem os livros da lei, ou o Pentateuco, ou a Torá. Então, ela foi fundada há muito tempo. Entretanto, para nós cristãos, nós temos o Novo Testamento. Por quê? Porque confirma que Jesus de Nazaré é o Messias que foi anunciado em todo o Antigo Testamento. Todas as profecias apontavam e se cumpriu em Cristo. Você vê lá João 1,41. Ele achou primeiro a Simão Pedro e disse-lhes, havemos achado o Messias, que traduzido é Cristo. Então, os próprios discípulos afirmaram, achamos o Cristo. Em João 1,41, sobre a proclamação do Evangelho, a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é Senhor de todos. Então, Jesus Cristo, eles ainda aguardam o Messias, mas o Messias já veio, habitou entre os homens, deu a sua vida, ressuscitou, foi para o Pai, disse que enviou o Consolador, enviou, e ele voltará. Essa é a nossa esperança. E Jesus Cristo, ele fez a nova aliança. Sobre a nova aliança, o que é que a Bíblia diz? Porque, repreendendo-lhes, disse-lhe, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel é como a casa de Judá. Estabelecerei uma nova aliança. Essa aliança foi feita
como está em Hebreus 8:8, só que eles não receberam. Um exemplo prático disso aqui é mostrar como as profecias messiânicas foram plenamente cumpridas em Cristo. Como é que você vai saber? Como você vai explanar isso? É conhecendo a palavra de forma plena, não apenas como um turista de Bíblia, mas que apenas passeia por ela, mas não, como um explorador, que ele vai fazer a pesquisa e vai conhecer a Bíblia por completo. Estamos finalizando aqui a aula 3, voltamos aqui na aula número 4. Vamos dar início à nossa aula número 4. Em oitavo, aqui vamos estar falando sobre algumas correntes filosóficas orientais e práticas alternativas. São grupos, né, que vamos falar. São grupos a qual são tradições oriundas do Oriente, que ensinam conceitos como karma, reencarnação e iluminação através do esforço próprio. Frequentemente, essas ideias têm sido integradas à cultura moderna por meio de movimentos, né, como a Nova Era, movimentos Hare Krishnas, tem a Igreja Messiânica Mundial, Seishonoei, meditação transcendental, como yoga, né, de meditação, hinduísmo. Eles são sistemas a qual não crê em um Deus único e verdadeiro. Eles são geralmente politeístas, tudo é Deus, Deus é tudo. E são sistemas que são usados por filosofias tiradas da cabeça humana e não uma revelação divina, né? Através da natureza. Então eles adoram praticamente tudo. É um emaranhado de crenças. E a Bíblia nos diz sobre a criação. A nossa refutação bíblica disso é que cremos na criação distinta de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós cremos nessa palavra, que é o primeiro versículo da Bíblia, que Deus criou todas as coisas. A refutação também é sobre a natureza pessoal de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós cremos assim, como está em Salmos 19:1. Sobre a salvação pela graça. Não é por reencarnações ali, encarnando, reencarnando, como está lá sobre o Espiritismo que falamos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, não é o homem que, por esforços próprios, vai conseguir a salvação. Devemos ter cuidado, porque não é filosofias humanas, não é pensamentos humanos, porque o homem, na sua natureza pecaminosa, ele é mau. Ele pode ter boas atitudes em alguns momentos, mas na sua essência, o homem acaba sendo mau. O próprio salmista diz: em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, assim, por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por outro Adão, que é Jesus Cristo, veio ser a causa da nossa salvação. Um pecou, o outro não pecou. Então é através de Cristo, o segundo Adão, a qual a Bíblia fala. A salvação, como nós falamos, é pela graça. Então, devemos ter certeza aqui, como exemplo prático, é destacar que a redenção é obra de Deus, não é conquista humana. Temos essa convicção. E outra coisa, a Bíblia, por que cremos na Bíblia? Porque ela é o único livro que você está lendo e o autor tem os escritores bíblicos, homens inspirados por Deus, como conhecemos na bibliologia. Mas o único livro que o autor está presente é a Bíblia. O Espírito Santo, que é o autor intelectual da Bíblia. Ele que homens inspirados por Deus escreveram a palavra de Deus. O que devemos fazer é manusear bem a palavra, conhecer e sentir e receber a Jesus. Porque ele não é um Deus morto, mas um Deus vivo, a qual fala conosco. O nosso espírito, nós estamos, quando a gente estuda o homem, nós estudamos a tricotomia. Somos corpo, alma e espírito.
O nosso corpo é essa matéria. O nosso espírito é o fôlego de vida, e é através do nosso espírito que comunicamos com o Espírito Santo de Deus. Estudamos isso na matéria de pneumatologia. E a nossa alma é a nossa faculdade mental. Se a gente fosse um computador, a nossa alma seria o HD, onde estão todas as informações. Devemos conhecer a Bíblia de forma sistemática. Minha briga, minha peleja, a minha insistência é para que todos devemos nos debruçar, examinar, ser um explorador da Bíblia, não turista, não apenas turista. Um cristão verdadeiro, ele tem que manusear a Bíblia de forma coerente, que a Bíblia ela é coerente, ela não se contradiz, é a palavra pela palavra. Vamos agora falar, são muitas religiões que poderíamos falar aqui, pegamos apenas algumas para compararmos, né, com a nossa, que é o Evangelho cristão, a qual temos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo como o nosso único mediador. Tem outra também, a nona e a última, poderia falar aqui dezenas, mas vamos falar dessa, que é o ateísmo. É a filosofia que nega a existência de Deus. O pensamento ateísta, cada vez mais presente na sociedade contemporânea, ela rejeita toda a crença em Deus, confiando unicamente ela crê na razão humana, na ciência como fontes de verdade. Contudo, a revelação bíblica, ela nos traz o esclarecimento que a criação testifica sobre a existência do Criador. A própria natureza testifica de Deus. O Criador, essa criação inteligente, eles falam que a gente é fruto do acaso. A gente não é. Isaías 43:7 diz que fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Imagine você vir ao mundo por um acaso, por uma explosão, por um acidente. Você não veio por acidente. Você foi criado por Deus. Você foi criado para Deus. E você tem um preço inestimável para Deus, que foi a morte do seu filho. Meu convite é que você se aprofunde, continue conosco nesses estudos para conhecermos a verdade de Deus. Eu sei que todo mundo no coração, você vê essa questão de religiões e doutrina, você pode pegar o lugar mais remoto do mundo, você vai encontrar um povo que nunca foi alcançado por nenhuma civilização. Eles vão ter algo a qual eles expressam adoração. Eles têm algo a qual eles querem venerar, porque está na natureza do homem ser um adorador. Nessa disciplina tratamos isso. A nossa alma tem sede de Deus. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Só que o homem caiu. O único meio de fazer esse contato novamente, sermos restabelecidos como filhos de Deus, é aceitando a Jesus Cristo. Então, o nosso intuito é proclamar a verdade do Evangelho. Não é combater ninguém, não é guerrear com ninguém. Nossa briga não são contra pessoas, são contra ideias. Nós debatemos ideias e nossas ideias são, nós fazemos a apologética, nós fazemos a defesa do que nós cremos. E para fazer a defesa, você tem que estudar a Bíblia. Eu não admito um crente que não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de fazer teologia. O que é teologia? É você se debruçar na Bíblia. Se você não tem a Bíblia, um apreço pelo seu manual, qualquer coisa que você compre tem um manual. Se você não lê o manual, pode ficar mal montado, pode ter defeitos. Então você precisa ser orientado e guiado. Sobre a revelação natural de Deus, também diz aqui em Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que fiquem inexcusáveis. O termo que, como falei aqui, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, pela natureza, a gente vê Deus no sorriso de uma criança, num passarinho. Nós vemos a mão de Deus nos mares, nos céus, nas nuvens, nas montanhas. A gente vê a perfeição que Deus criou tudo e disse ao homem: dominai, sujeitai-vos, sujeitai elas a você. Deus disse ao homem, mas o homem se corrompeu, o homem caiu. Então é importante a gente entender a teologia de forma sistemática. Vamos agora para o nosso encerramento. Já estamos encerrando. Sobre o estudo da palavra de Deus, é o que eu sempre bato na tecla. Até no nosso meio evangélico cristão, tem muitas falsas doutrinas que estão entrando também, como teologia da prosperidade, o triunfalismo, o determinismo, os mercadores da palavra de Deus, que a gente sabe que tem, e as superstições religiosas. Tem gente guardando isso. Não, eu vou comprar essa caneca que eu boto nessa caneca aqui, ou usando amuletos, usando bengalas, como apoiar sua fé. A nossa fé é baseada em Cristo. Isso devemos ter cuidado, porque através da ignorância somos persuadidos. E a única maneira que a gente tem para combater isso é estudando a palavra de Deus. Devemos ter cuidado, porque muita gente ele tem ojeriza, ele não suporta, diz assim: vai estudar a Bíblia e teologia. Não, não faço. A teologia esfria, a letra mata. Não. A teologia esfria. A teologia apaga o fogo, o fogo estranho. Fogo estranho. Porque é a Bíblia, é a palavra que acende a chama. É a palavra que santifica. É a palavra que ensina. Então, muito pelo contrário, se uma pessoa desestimula o seu conhecimento bíblico, é porque você vai se tornar presa fácil para ser enganado. Então, nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina. A Bíblia já alertava. Então, devemos ter cuidado com a palavra, perseverar na palavra. Mais na frente, a gente vai estudar mais a fundo a exegese e a hermenêutica. Exegese é você retirar do texto só o que ele diz. Tem a hermenêutica, que é as regras da interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica vai te ensinar a se situar no texto, o que o texto realmente quer dizer. A exegese é quando você quer incrementar no texto, quer distorcer o texto para fazer aquilo que você quer. Como aquela famosa frase: usar um texto sem contexto, fazendo um pretexto para criar uma heresia. É conhecida essa fala. Mas nós somos defensores da palavra inerrante, da palavra por completo. Não por trechos isolados, mas por a Bíblia de forma completa. Devemos estudar ela como um todo. Então, amados irmãos, vamos ficando por aqui, chamando vocês para permanecermos firmes na verdade, amar a verdade e combater o erro com amor e mansidão. Porque só temos isso aqui, como lâmpada para os pés e luz para o caminho, como diz Salmo 119, 105. E jamais se esqueça que, conhecendo a verdade, João 8,32, o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi muito usado na política isso aí, mas não apenas da verdade das coisas sociais, humanas, não, mas a verdades espirituais, é o que o texto quer dizer. Que o Senhor vos capacite, que o Senhor vos mantenha fiéis e guardiões da sã doutrina até o dia de Cristo, que é a nossa esperança final. Desde já fica meu abraço. Essas aulas é apenas para dar uma introdução, para abrir a sua mente. A nossa apostila, ela é completa. Vamos estar
com aulas presenciais para quem mora aqui em Camaçari, grupos de 20 pessoas mais ou menos por aula, para poder ter a interação, tirar as dúvidas. Então, você que gosta desse trabalho, gosta do estudo da palavra, compartilhe. Minha intenção não é falar tudo sobre a teologia, é apenas uma introdução, é um curso básico, para apenas aguçar a sua curiosidade, é apenas para acender a luzinha, para você acender a sua chama, a sua lanterna, para que você examine a palavra. Essas aulas é apenas para te estimular a começar também a estudar a palavra. Não quer estudar sozinho? Vem estudar comigo. Fica o meu convite, o meu abraço, o meu agradecimento. Esse aqui é gravado em casa, geralmente à noite, trabalho de dia, não é um meio de ganhar dinheiro, são cursos gratuitos que você pode estar fazendo, pegando esse material em PDF, baixando em PDF, assistindo os vídeos e muito mais ferramentas que vamos disponibilizar para vocês. Entre em contato, ore por esse trabalho, não é fácil levar a palavra genuína, a palavra de esclarecimento, a palavra de libertação, que é a palavra de Deus. Então fica o meu abraço, o meu agradecimento e até a próxima aula. Estamos finalizando a 13ª disciplina do nosso curso básico de teologia. Grande abraço, Jesus Cristo vos abençoe.